Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. E no episódio de hoje a gente estreia mais uma série. Vamos falar sobre política. É a segunda vez, ao longo desses 2 anos do podcast Por Trás da Mídia, que a gente faz uma série sobre política. Em 2020, fizemos abordando quais são os direitos, os deveres do vereador, do prefeito, como é que o cidadão faz para escolher um bom político. E nada melhor do que iniciar nossa série sobre política apresentando para vocês um manual de como o cidadão não deve ser enganado por políticos. Isso mesmo, tem até manual. E quem escreveu foi Ricardo Rose. Ricardo é especialista em administração pública e administração de cidades. Além de outras coisas, o currículo dele é bem grandinho aqui e vocês podem depois dar uma consultada aí no Lattes, fica mais fácil. Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast Por Trás da Mídia. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta um pouco redundante, porque a gente sabe onde é que a gente vive aqui, mas o que é que te levou a escrever esse manual? Então, minha formação é administração pública, sou especialista em administração pública. Trabalhei em algumas campanhas eleitorais, alguns governos, né? E o que eu percebo conversando com políticos que já estão com mandato e com eleitores de maneira geral é que o conhecimento do funcionamento da máquina pública é muito baixo, ou seja, o nosso nível de educação política enquanto povo é muito baixo. O que isso quer dizer de forma simplória, de forma simples? O cidadão não sabe para que serve um vereador, para que serve um deputado, um governador, um prefeito, quais são os papéis que esses elementos, esses agentes públicos devem desempenhar de fato, já que eles são pagos para desempenhar um serviço. Qual é esse serviço? Por que é que a sociedade paga para um senador? Por que é que a sociedade paga para um deputado federal? Esse entendimento, a maior parte das pessoas não sabe. E assuste-se você, porque eu me assustei. A maior parte dos eleitos também não sabe. Então, nós temos hoje pessoas no Congresso Nacional que não sabem exatamente, constitucionalmente, qual é o papel do deputado federal. O que é que ele tem que fazer? Por que é que ele é pago? Então, fica muito difícil, né? É o que é que eu estou fazendo aqui. O cara é eleito e se pergunta lá o que é que ele está fazendo lá, né? Não tem essa mínima noção do que é. Exatamente. Aí passa 4 anos, ele não faz nada, ele fala, então o sistema é difícil. Não, não é. Ele não sabe o que é o sistema, ele não sabe como funcionam as regras do jogo, ele confunde as regras do jogo, ele acha que o papel de um parlamentar é ter emendas parlamentares ou é servir ao executivo ou se opor ao executivo, que não é esse o papel do parlamentar. Não é isso que a Constituição trata para o parlamentar, seja ele deputado federal, deputado senador, ou deputado estadual, ou vereador do município. Então, por exemplo, esses cargos, em especial o legislativo, eles são cargos onde a maioria das pessoas que estão lá realmente tem uma dificuldade muito grande em entender o seu papel e acabam não desempenhando o seu papel. Aí eu resolvi, enquanto cidadão especialista no tema, escrever um manual que pudesse ajudar a orientar o eleitor para começar de baixo, para começar da base da sociedade. Cada eleitor precisa saber o que faz um vereador. E ele sabendo o que faz o vereador, ele vai saber quais são as habilidades e competências necessárias para que ele escolha melhor aquela peça que vai ser colocada no parlamento municipal. Ou mesmo se enxergar, né, como um possível candidato, né? Já que vai ter esse Exatamente. manual, né, em mãos. Exatamente. Ou ele se Dentro preparar, se enxergar e ser candidato. Legal, legal. Dentro dessa sua experiência, essa bagagem aí, já trabalhou em campanhas políticas e tudo mais. Você falou há pouco sobre essa questão de que não está preparado nem quem vota e nem quem é votado. Boa parte é deles, né? Você pretende, no caso, já com o manual pronto, né, com o livro pronto, né? Como é que você pretende dar vazão a esse conhecimento que você publicou aí, né? Venda, havia até próprio os gestores, né? De repente acessar esse material, levar esse material para a escola. Como é que você pretende didaticamente distribuir esse conteúdo? O manual está disponível para comercialização, a editora está vendendo, tem a venda no site da Amazon. Eu tenho feito um trabalho de visita a escolas, de visita às universidades, a comércio, a empresa, tenho levado o manual, tenho disponibilizado vídeos com trechos do manual para a sociedade. A gente tinha um site chamado Não Seja Enganado por Político,
que o cidadão podia lá baixar gratuitamente o e-book. Eu estou fazendo o máximo que é possível ser feito dentro do meu papel, enquanto cidadão, enquanto escritor, para disponibilizar o acesso à informação. Agora estou gravando uma série de vídeos com trechos do livro. O que faz um vereador? Qual é o papel do vereador? Quais são os 3 poderes? O que faz um deputado estadual, um deputado federal, governador, presidente? Qual a diferença de deputado federal para senador, por exemplo? Enfim, eu tenho feito aí um trabalho muito grande de divulgar o manual básico para que as pessoas possam ter acesso a essa informação das diversas maneiras possíveis e se informarem e fazer escolhas melhores agora nas eleições. Um dos pontos que a gente acessou aqui é que você coloca a questão ideológica, né? E a gente teve um caso, né, bárbaro recentemente que impactou, acho que 90% da sociedade brasileira, isso não mais, né, que foi o assassinato de um militante, vamos dizer assim, de um lado contra um de outro, né, de outro partido lá, nesses embates, né? Como é que você aborda essa questão ideológica na sua obra? Então, eu abordo da seguinte maneira: o objetivo principal do livro é trazer para o cidadão o conhecimento do funcionamento da máquina pública. A máquina pública não tem ideologia. A máquina pública funciona para a esquerda, para a direita, para o centro, para todo cidadão brasileiro, que é quem paga o funcionamento da máquina pública. Então, cada um dos 3 poderes funciona independente da ideologia. Cada um dos vereadores de todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros, funcionam independente da ideologia. Os governadores, os prefeitos, o presidente da República, a mesma coisa. Óbvio, existem pautas onde as questões ideológicas são colocadas, em especial no parlamento. Porém, são pautas, né? O vereador está para criar leis municipais e fiscalizar o prefeito, seja quem for o prefeito, seja de qual ideologia for o prefeito. É nessa fiscalização que pode ou não ocorrer o processo de corrupção. Na verdade, na ausência dessa fiscalização, que é o que acontece hoje, que acontece a corrupção. Nós pagamos vereadores para fiscalizar o funcionamento da máquina pública municipal. O vereador não fiscaliza, porque ele ganhou um cargo na prefeitura, ok? Esse ato do vereador querer um cargo na prefeitura já é corrupção. O fato dele não fiscalizar o andamento da prefeitura, o funcionamento do Poder Executivo, como o Poder Executivo está gastando dinheiro arrecadado pela Prefeitura Municipal de qualquer um dos municípios brasileiros. A ausência dessa fiscalização já é um defeito do Legislativo, e a ausência dessa fiscalização pode fazer com que agentes públicos se corrompam, com que uma obra seja superfaturada, com que um orçamento seja estendido, enfim, uma obra não seja concluída, uma rua conste como asfaltada e não seja asfaltada, e todos os outros problemas dos quais pode haver aí desvio de recursos públicos do cidadão brasileiro, porque simplesmente o Legislativo Municipal não fez uma das suas funções, que é fiscalizar os atos e os gastos do Poder Executivo. Isso você pode pegar e replicar no caso do Legislativo Estadual, com os deputados estaduais e governadores, você pode replicar para os deputados federais e senadores no âmbito nacional. É exatamente esse dos nossos maiores problemas. Os legisladores têm a competência de criar leis e fiscalizar o executivo, mas não o fazem. Eu acho que essa questão, acho que passa pela questão da educação, como você bem colocou há pouco, né? Eu acho que talvez não se compreenda nem o que é ideologia, porque a partir do momento que começa a haver um processo de corrupção, né, e a gente sabe que no Brasil todas as esferas do poder estão corrompidas aí, em menor ou maior grau, a gente sabe disso, mas eu acho que passa mesmo por essa questão da educação. Eu considero sua obra de suma importância para nesse processo educativo mesmo, até mesmo para que a pessoa se entenda, né? Eu vi que você colocou até no início que o cidadão, né, o eleitor, ele precisa se entender que ele é o patrão. Eu achei massa essa citação, porque é isso, ele tem que se reconhecer como, pô, sou eu, né? Sou eu que vou decidir quem entra ali, né? Mas deixa eu olhar aqui quais são as características que gabaritam esse cidadão a me representar lá. E esse processo meio que é pulado, justamente porque falta essa questão da educação. Você acredita que, para que haja realmente uma democracia, como você coloca, né? Democracia direta, que haja um processo democrático, mas com consciência, vai demorar um pouquinho ainda no nosso país para acontecer? A gente ainda vai continuar tendo eleições com pessoas que elegendo cidadãos que não têm ideia do que eles vão fazer lá e nem mesmo se eles estarão lá a serviço do povo e não a interesses outros?
Olha, eu acredito que a educação é a porta, né? Primeiro caminho. A educação é o que a gente tem que fazer para poder melhorar e um dia termos melhores representantes. Nosso problema é que as peças que estão no poder são ruins, ok? São desqualificadas, são peças corrompidas, peças que não conhecem o sistema político, que se elegeram por um motivo qualquer, ok? E nós precisamos trocar essas peças, nunca confundir as peças com o sistema, ok? O nosso sistema democrático é o menos ruim dos sistemas que nós temos hoje no mundo, onde nós podemos ter alternância de poder, onde nós podemos trocar essas peças, onde o poder de fato é do povo, para o povo e pelo povo. Então, um ano como esse ano de eleição, um ano onde nós podemos trocar essas peças, algumas dessas peças, por peças melhores. E para que isso aconteça, nós é quem somos os agentes promotores dessa mudança. Somos nós que vamos eleger as pessoas que vamos colocar lá. Para a gente eleger peças melhores, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso voto. Nós precisamos nos preparar, entender o que é que nós precisamos trocar e trocar colocando as peças certas. Então, não há dúvida alguma, só vai melhorar quando nós melhorarmos o nosso voto. E para isso é educação, nós entendermos como funciona o sistema político brasileiro, o que nós temos de fato que trocar e efetuar essa troca no processo eleitoral. Então, eu acredito 100% nesse processo educacional. Acho que com ações como essa que nós estamos tendo, de levar um manual básico para que o cidadão possa ter noção do seu papel dentro desse jogo democrático, é que nós vamos conseguir mudar. Igual a minha atitude, tem várias outras, a sua do podcast, de poder abrir esse espaço para que a gente divulgue e fale um pouco sobre educação política, outros agentes Brasil afora que estão fazendo a sua parte, que estão fazendo o seu trabalho, de levar a educação política para o cidadão. Quem sabe amanhã ou depois a gente consegue que essa matéria seja obrigatória nas escolas, e que aí, eu estou falando educação política, não educação ideológica, ok? Não é para a gente manipular as crianças com aquela ideia que nós achamos que é certa, não. É para a gente explicar para ele o que é legislativo, executivo e judiciário, o que é Constituição, o que é um vereador, o que é um município, o que é o Estado, o que é a União, qual o papel de cada um na vida das pessoas, o que são os impostos que cada um de nós pagamos e que é o que mantém o funcionamento dessa máquina toda girando. Enfim, são esses conhecimentos de como funciona o Brasil que nós temos que levar. E com essa educação, o cidadão vai acordando, né? Vai tendo cada vez mais conhecimento. Como dizia Einstein, uma mente que se expande nunca mais volta ao seu formato original. Então, no momento que a gente inserir na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, ou até mesmo dos nossos pares, já com alguma idade, como funciona a máquina pública, ele vai entender que o legislativo, por exemplo, é tão ou mais importante do que o executivo. E aí essas brigas todas que a gente tem, que a gente está falando de brigas ideológicas baseadas no poder executivo. Você nunca viu duas pessoas brigando no grupo de WhatsApp por causa de um deputado federal, por causa de um senador da República. Raramente isso acontece. Eu, na verdade, não conheço, nunca vi acontecer. Mas por causa de dois candidatos a presidente da República, as pessoas estão se matando. Só que não é o executivo que manda no país. O país é composto por 3 poderes. Então, no máximo, o executivo tem 30% dos poderes da República, entende? Ele executa um orçamento que foi aprovado pelo legislativo. Ele executa leis que foram aprovadas pelo legislativo. Então, se não tiver um legislativo sério, um legislativo forte, um legislativo que saiba o seu papel na composição dos poderes, a gente vai ter problemas há muito tempo. Estamos tendo e vamos continuar tendo por muito mais tempo. Então, realmente, eu acredito que essa mudança possa acontecer e acredito que ela vai acontecer em função da educação e do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos batendo um papo e não estamos no mesmo lugar. Mas é possível que esse papo se concretize, que você transmita isso para outras pessoas. Então, essas novas tecnologias dão vazão a tudo, né? A coisas boas e ruins. Mas nós estamos com uma pauta muito positiva para o Brasil e vamos propagar essa pauta para todos os cantos do país. Eu concordo plenamente. Eu sempre digo assim que há pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? Assim como a internet nos dá acesso a tanto conhecimento, a tanto conteúdo massa que a gente pode aproveitar e aplicar na nossa vida, tem muita coisa ruim, sim, e a gente precisa garimpar isso para poder a gente ter uma sociedade realmente mais harmônica e exercer nossa liberdade, nossa democracia, né? O seu manual é para a gente aprender, né? Eu falo
de maneira geral, o povão aprender a votar melhor, escolher bons políticos e tal. Mas você já teve algum parâmetro de algum político aí que não gostou muito de você ter escrito a sua obra aí? Alguém já torceu o nariz para você? Alguns, rapaz, não é um, não. Já tem várias pessoas que vêm falar com a gente, mas isso aí se sabe, isso aí não pode demonizar a classe política. Não estou demonizando, é até importante você ter tocado nisso. Muito ao contrário, eu estou enaltecendo a classe política, eu estou separando políticos ruins da política, que é muito importante, que está presente na nossa vida, e o manual é justamente para a gente mostrar a importância de você estar qualificado para prestar um serviço público. Né? Assim como quando você tem um problema de saúde, você procura um médico, quando você tem um problema trabalhista, você procura um advogado, quando você quer construir uma casa, um prédio, você procura um engenheiro, um arquiteto. E a mesma coisa, na política não pode ser qualquer um, não é uma palhaçada, não é uma brincadeira. Ali nós estamos lidando com a vida das pessoas, com o orçamento municipal, estadual, federal, com projetos sociais importantes. Então, o político tem que ser cada vez mais qualificado. E é isso que o povo precisa saber. Quando o povo saber disso, quando o povo souber disso, o povo vai escolher melhor as peças cada vez mais qualificadas. Então, sempre tem um político, e normalmente é esses políticos que têm comportamentos mais antigos, sabe? Vamos assim dizer, comportamentos que a gente não aceita mais, que a gente não concorda mais e nem vai concordar. Isso acontece, é normal, eu acho que tudo que vem mexendo com alguma estrutura social causa rupturas, né? E causar ruptura não agrada a todos. E eu espero que não agrade mesmo os políticos ruins, porque não foi feito para agradar eles, foi feito para alertar e abrir os olhos da nossa sociedade, dos nossos eleitores, e sim esses eleitores terem condição de fazer escolhas melhores. E aí eu acho que está tendo sucesso. Eu tenho falado com muita gente que lê o livro e me manda feedback nas redes sociais, no WhatsApp, fala: caramba, Ricardo, eu não sabia realmente da importância do legislativo. Gente que pegava papelzinho no chão na hora de votar. Eu tive um relato de uma pessoa que falava: nossa, eu pegava papel no chão, porque para mim o importante era definir quem era o prefeito, quem era o governador, quem era o presidente. O resto, para mim, era qualquer um serve. E aí eu acabei entendendo que não é bem assim. Como funciona a eleição para prefeito e como funciona a eleição para o legislativo, que são as eleições proporcionais. Eu falo um pouco do financiamento das campanhas no livro, enfim, é realmente levando a educação que nós vamos transformar o país. É isso que eu ia te perguntar sobre a questão da contratação, né? Quais são esses aspectos que você aborda dessa máquina, né? A gente sabe que a importância da política, né? Como o nosso país, né? A questão do próprio Superior Tribunal Eleitoral, os TREs. Eu fui voluntário durante 4 eleições, né? E toda vez que alguém levanta a mão para falar que a urna não é segura e tal, eu disse: olha, eu trabalhei de 96, eu acho que foi quando iniciou, foi 95, até 2002. Né, como voluntário das urnas, né, e fui de mesário a presidente de sessão e todo o processo vi lá como é de seguro, né, emissão da zerésima, né, tem o assistente do juiz que está verificando lá o tempo todo, tem os fiscais dos próprios partidos também que acompanham, né, então com a zerésima você vê que não tem, né, voto nenhum dentro da urna, que é a primeira que sai emitida na hora, então o presidente da sessão ele é o primeiro a votar, mas ainda assim muito se fala, muita fake news aí vai se alardeando aí, principalmente nas redes sociais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A gente sabe que das notas fiscais frias, da galera de compra de voto, como é que você abordou essa questão das contratações durante uma campanha política? Você chegou a abordar esse ponto também? Não, eu falei um pouco sobre campanhas eleitorais, sim, mas não entrei profundamente sobre o tema, porque a ideia do manual era ser realmente bem básico. Como eu já vinha desde a Constituição da República de 88, né, falando o que é a Constituição, como o Brasil foi constituído, quais são os 3 poderes e tal, eu dei uma ênfase maior, dei uma abordada sobre, olha, o financiamento das eleições hoje no Brasil é feito através de vocês, através de nós, cidadãos, né, tirado o dinheiro do orçamento com o fundão eleitoral e é dado para os políticos fazerem campanha. É um jeito, já foi diferente no passado, que a sociedade entendeu que não funcionou, e aí migramos para esse, que na minha análise, do jeito que ele está posto, também não funciona. Então, acho que há necessidade, mas hoje é tirado o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, para dar na mão de partidos políticos financiarem a campanha eleitoral de candidatos para jogar santinho na rua, na maioria dos casos. Enfim, é óbvio que não é para generalizar, mas, em tese, o fundo eleitoral hoje banca a campanha dos políticos. Então, é um caminho. E junto com a questão das eleições, eu falei também de como funciona o voto, né?
voto majoritário para prefeitos, governadores e presidentes, que é quem tem mais voto ganha, e o voto proporcional, que aí já é uma complexidade grande, nem sempre quem tem mais voto ganha, e quando você vota no candidato, você está votando também no partido, o partido tem que atingir o coeficiente eleitoral, e a partir do coeficiente eleitoral atingido, que se tem ali uma cadeira, ou 2 ou 3, de acordo com a votação que o partido teve. Então, eu faço esse comparativo. Não entrei na lógica das contratações, que tinha muita coisa para falar, na verdade, eu tentei manter ali o básico. Daria para ter um manual não tão básico, parte 2, que seria realmente falar um pouco sobre emendas parlamentares, falar um pouco sobre contratação de pessoal em campanha, contratação no pós-campanha, depois que o cara já está eleito, que às vezes o cara não pode colocar um parente no gabinete dele, mas ele coloca no gabinete do vizinho e o vizinho coloca no dele. Enfim, tem muita coisa que pode ser dita ainda. Eu fiquei no básico, mas podemos, quem sabe, no futuro ter outras edições. Massa, massa. Aguardando aí as próximas edições, então. Temos muita coisa aí para abordar nesse sistema político brasileiro, né? Ricardo, algo mais que você gostaria de falar sobre a sua obra? Algo mais que você gostaria, algum ponto que eu não te perguntei que você gostaria de citar sobre o manual? Não, na verdade, é convidar cada um dos que te acompanham, e qualquer cidadão que veja esse vídeo, que veja esse podcast, que acompanha você, que possa refletir que nós somos os patrões em ano de eleição e fora da eleição. O voto não é um cheque em branco, o eleito representa toda a sociedade, ele não representa apenas o grupo político que o elegeu. Uma vez que você vota para deputado federal, por exemplo, teremos eleições esse ano em todos os estados brasileiros, você vota para deputado federal, esse deputado federal eleito, ele representa todos os cidadãos, ele faz parte do Poder Legislativo Nacional, ele vai propor, aprovar, reprovar leis que vão valer em todo o Brasil. Então, ele não representa apenas aqueles que o elegeram. Uma vez empossado, ele é deputado federal da República Federativa do Brasil e deve ter esse comportamento, essa ética e a postura como tal. Então, pense muito bem na hora da escolha do seu voto. O legislativo é tão ou mais importante do que o executivo. Não adianta você ficar brigando por o executivo e aí depois pegar um papelzinho na rua para o legislativo, porque o executivo só faz aquilo que o legislativo aprova, e é isso que eu estou abordando no livro. Então, leia o manual básico para não ser enganado por político, me chame nas redes sociais, @RicardoRousoficial, Facebook, Instagram, caso você tenha alguma dúvida, vai ser um prazer imenso poder interagir com vocês. Aproveitando essa colocação que você fez, eu queria te perguntar se os decretos, né, aquela canetada que o chefe do executivo dá, seja prefeito, governador, presidente, é um bom parâmetro para que o eleitor ele decida se esse cidadão ele merece ser reeleito ou não? Sim, é um bom parâmetro. É um dos parâmetros. É importante que, veja bem, o executivo que tenta governar por decreto, primeiro que ele não pode colocar decreto para tudo, nem para todos, nem de todas as formas, nem de todos os jeitos. Ele que tenta governar por decreto, você já vê que ele não está respeitando o princípio da governabilidade, não está respeitando o princípio da democracia, que são os 3 poderes. Quem aprova a lei é legislativo. Quem tenta governar por decreto vai ter problema. Você já vê que tem ali um tino mais autoritarista. Mas lembrando que os decretos não servem para tudo nem para todos. Você tem o parlamentar que, inclusive, pode questionar o decreto na justiça. É para isso que existe o terceiro poder, que é o judiciário, que é para ser questionado essas questões. E muitas vezes, governantes, prefeitos, aí, em especial, Brasil afora, tentam governar por decreto. Já serve como parâmetro para você ver que aquele político não está respeitando as regras do jogo e tentando dar a volta na Constituição por decreto. Então, é um indicativo bem importante. Ricardo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Por Trás da Mídia. Querendo trazer mais novidades, divulgar, se vier aqui para o Nordeste, aí aparecer por aqui, faça-nos uma visita aqui na produtora. A gente costuma dizer aqui no podcast que a nossa missão aqui é defender direitos humanos e lutar por justiça social. Então, foi pautas que tenham, né, esse direcionamento aqui sempre é bem-vindo. Então, fico feliz da Samanta ter procurado, né, para poder a gente estar batendo esse papo hoje. Que bom, eu que agradeço a oportunidade de poder bater um papo contigo aqui, falar com todos aqueles que te acompanham no podcast, com todos os outros que virão. E eu sou apaixonado pelo Nordeste brasileiro, então certamente estarei em breve no Nordeste
e podemos, quem sabe, trocar uma ideia ou gravar até uma outra oportunidade aí presencialmente. Vai ser um prazer imenso. Muito obrigado pela oportunidade de ter divulgado aqui o Manual Básico para não ser enganado por político. Espero que o cidadão possa fazer uso dessa ferramenta que é o Manual Básico para aprender um pouco, independente da ideologia, se ele se considera de direita, de esquerda, de centro, quanto mais informação, quanto mais educação, melhor será a qualidade do voto que ele vai dar, melhor será para todos nós brasileiros. Então, para você que nos acompanha nesses 2 anos, nosso muito obrigado. Espero você na próxima semana. Até lá.